O assunto hoje é Cotia, mais precisamente vamos destrinchar aí sobre alguns jogadores que o Zubeldia está de olho depois da sua visitinha lá no centro de treinamento. Senhoras e senhores, respeitável público, começando aqui mais um vídeo no canal para a gente falar um pouquinho sobre isso. Para quem está em outra órbita, a gente vai atualizar aqui para vocês. Na última semana, o Zubeldia ele foi fazer uma visita no centro de treinamento lá de Cotia para conhecer a estrutura, jogadores, para ficar por dentro de fato de tudo que acontece por ali. Posso garantir para vocês, e essa informação da visita foi exclusiva lá do blog do São Paulo, e aí depois o São Paulo divulgou algumas fotos, algumas falas do próprio Zubeldia. E aí eu fui a campo, né, para entender, para conversar, para ver tudo isso aí, principalmente também depois da entrevista do Belmonte, né, lá no canal, aqui no canal, né, do Arnaldo e Tirone, ele falando também sobre isso. E aí eu fui a campo, né, para pesquisar algumas questões, teve jogo treino ontem e a gente vai destrinchar aqui essas situações. Primeiro ponto, Zubeldia, ele ficou assim, eu até comentei não lembro se foi na sexta-feira ou foi no sábado, lá pro pessoal lá do Instagram, lá no meu story, que o Zubeldia, ele parecia um adolescente que conquistou o primeiro amor, ou que viu o primeiro amor. Ele estava realmente apaixonadíssimo por toda a estrutura, por todo o trabalho que é feito em Cotia e pela qualidade técnica que ele tem ali de alguns jogadores. Porque ele sempre trabalhou também com base, ele viu alguns trabalhos de categorias de base, então ele sabe aquele fato apurado de você saber, ó, aquele garoto de 15 anos é muita bola para a idade dele, aquele garoto, sabe, essas questões ali basicamente. Ele ficou muito encantado com tudo, parecia sim realmente uma pessoa que tinha acabado de conhecer o que era o amor, porque foi batido essa tecla. Ele ficou assim, encantadíssimo, um sorriso de orelha a orelha. Foi assim algo revolucionário até pro Zubeldia. Ele até conseguiu entender a dimensão do que é o São Paulo e do que é Cotia. Ele sabe, inclusive, que é um grande pedido dos torcedores do São Paulo, para que tenha-se, né, esse trabalho maior com as categorias de base, então ele está ciente de tudo isso. Ponto. Falamos sobre isso. Inclusive ele chamou alguns jogadores, uma leva de jogadores para treinar no centro de treinamento lá Barra Funda com os profissionais neste sábado. Depois do treino ele comandou um jogo-treino ali que ele contou com boa parte dos garotos e também com o Wellington Rato ali sendo o titio da rapaziada, mas ele contou com muitos garotos. Antes da gente destrinchar aqui sobre alguns garotos, tratar de uma maneira individual, é importante trazer que, mesmo com tudo isso, não quer dizer que a partir de agora o Zubeldia vai utilizar somente jogadores da base, ou que agora todo jogo ele vai colocar os garotos da base incessantemente. Não é isso, tá? O fato dele estar encantado, dele saber que tem talentos ali dentro, não muda o fato de que precisa se ter cautela, tato, para que todos consigam um amadurecimento devido e automaticamente consiga ter mais chances no profissional. É um projeto a longo prazo, não quer dizer que agora já vai ter os jogadores jogando ali de fato. Então é importante trazer isso e não é uma regra assim exposta, mas o São Paulo tem essa regra, entre aspas, no São Paulo, da regra, eu até estou brincando aqui, da regra Beraldo. O que quer dizer essa regra Beraldo no São Paulo? Que um jogador das categorias de base deveria passar pelo menos um ano no profissional, um ano assim, treinando, conhecendo, viajando, indo para um jogo ou outro, sendo cortado em um, vai para outro, viaja, é relacionado por 6, 7, 8 jogos seguidos e no nono jogo ele ganha 10 minutos. Aí some um pouquinho, joga 5, 6, 7 jogos sem ser relacionado, é relacionado no outro e depois minutos picados, tá? A regra Beraldo, que foi o que aconteceu com o Beraldo no São Paulo, né? O Beraldo, ele foi titularíssimo no ano passado, mas em 2022 ele jogou muito pouco. Em 2021 também ele ainda estava nessa transição de profissional, de sub-20, jogava no sub-20 também é pro profissional. Então, essa regra Beraldo no São Paulo, ela não é uma regra de fato, tá? É algo muito mais informal, mas é uma regrinha que de fato é seguida para ter cautela com os jogadores. E aí por que vamos trazer essa regra Beraldo? Porque
o William Gomes, ele vai viver basicamente a mesma coisa. Eu sei, muitos de vocês perguntam para eu ir atrás de informações do William Gomes, porque ele não joga, se o Zubeldia quer a base, porque ele não bota o William Gomes viaja e não joga, e contra o H de Marabá era para ter colocado o William Gomes. É por conta dessa regra Beraldo. Há um entendimento de que o William Gomes é a grande estrela das categorias de base para esse curto prazo aí de 1 ano, 2 anos. E de que o São Paulo vai utilizar e quer utilizá-lo no profissional. Só que quer ter paciência, quer ter cautela. Eu sei que até muitos de vocês estão empolgados, por exemplo, com o Palmeiras, que o Palmeiras já está jogando com seus jogadores ali nas categorias de base, que já Estevão, Luiz Guilherme, Hendrick. Mas é importante trazer que esses jogadores já estão vendidos ou estão perto de ser vendidos. E o São Paulo quer fazer um trabalho de, primeiro, Pablo Maia, Nestor, Wellington, de jogar no profissional e depois uma venda. Até o Belmonte já falou inúmeras vezes, dando o exemplo do Sara, que por ele o Sara teria ficado mais tempo para ter o ganho esportivo. Mas como precisava do dinheiro, ele teve que vender por um valor até abaixo. E que eles não querem isso neste momento, que eles entendem que vão conseguir recursos financeiros com jogadores da base já consolidados. O Pablo Maia era para ter proposta agora no meio do ano, mas com a lesão, infelizmente, acabou não rolando. O Nestor pode pintar proposta, o Wellington, ou outros jogadores. Então o São Paulo não quer ter um clube que vende os seus talentos por vender sem ter primeiro esse retorno nos profissionais, tá? Os jogadores, obviamente, que fazem parte dos planos, tá? Porque Maioli, Thales Vander, Thales Costa, jogadores da base que foram vendidos ali sem ter essa rodagem no profissional, não faziam parte dos planos. Na avaliação da comissão técnica na ocasião e da própria diretoria, esses jogadores não iriam ter, de fato, a evolução que eles esperavam e por isso eles foram vendidos. Então, o William Gomes vai passar por esse processo Beraldo. Ele vai ser relacionado, vai jogar um jogo ou outro, vai viajar, vai ficar uma sequência de jogos sem jogar, pode acabar retornando para o Sub-20 para jogar um ou outro jogo mais importante da categoria, mas já começar a colocar assim de cara, vamos William Gomes, vamos jogar, eu acho muito difícil. Ele está sendo bem mais preparado para 2025, assim como o Henrique Carmo. O Henrique Carmo também, ponta direita, também foi um grande destaque do Sub-17. E aí eu não vou entrar no mérito se isso é positivo ou negativo, tá? A gente está trazendo a informação. Os dois jogadores, eles não devem jogar por muito tempo no Sub-20, eles vão ficar mais no profissional e um jogo ou outro eles vão acabar descendo para o Sub-20. E os dois jogadores tiveram proposta já para serem vendidos, só que o São Paulo segurou porque entende que vai ter um ganho técnico, né, um ganho dentro de campo com esses dois jogadores. Inclusive, eu até vou pegar até a fala aqui, o print certinho, que o Henrique Carmo ele teve uma proposta da Arábia e também teve uma proposta de um clube que aí esse clube eu não posso falar, tá escrito assim. E o William Gomes teve a sinalização que a gente já falou aqui da Roma, de uma oferta que também foi recusada pelo São Paulo. Então é importante trazer esse ponto para vocês, que esses dois jogadores aí devem passar por esse processo Beraldo, tá? E aí, no CT da Barra Funda, né, alguns jogadores ali tiveram algumas oportunidades. Teve o atacante Luca, o Guilherme Batista, que é o popular Fumaça, mas que deve se consolidar cada vez mais como Guilherme Batista, né? Outros jogadores também no jogo treino contra o União Suzano por 3-0. Ibali jogou, Belém, Negruz, Henrique Gomes, Igão, o Miranda, né, que é filho do zagueiro Miranda, que ele é zagueiro barra lateral esquerdo, o Igor Felisberto, também lateral direito, participou das atividades. E aí o Igor Felisberto e o Ferreira foram dois jogadores que o Zubeldia gostou muito, assim, muito mesmo. Talvez o Ferreira tenha sido o que ele mais gostou pela dinâmica que ele dá ao meio-campo, segundo o que eu ouvi de uma pessoa. E essas informações é de uma fonte muito confiável, tá? É da alta cúpula, então essa informação não precisou passar por outras fontes. Essa fonte importante que me passou essa informação, então por isso que a gente está destrinchando aqui, e inclusive foi uma longa conversa. O Ferreira foi um dos que ele mais gostou, tá? Isso quer dizer que o Ferreira já vai começar a ter oportunidade no profissional? Não, mas que pode começar a ganhar oportunidades nos treinos, ser mais frequente nos treinos e aí sim começar a ter rodagem aos poucos lá em 2025. Tá? Alguns desses jogadores estão sendo trabalhados para o ano que vem. Existe ali a ideia de que Patrick, Rodriguinho
são alguns jogadores que precisam de mais minutos nessa temporada e que devem tomar a frente aí de algumas minutagens. O próprio Juan tem ganhado oportunidades também, tá? O Ferreira foi assim um dos que ele mais gostou. O Igor Felisberto, inclusive, está sendo preparado para a próxima temporada. O São Paulo sabe que vai perder o Rafinha, ou pelo menos tem a expectativa do Rafinha se aposentar. Tem Igor Vinícius e tem Moreira aí, e aí quer sempre um terceiro lateral ali para jogar, justamente porque Igor Vinícius e Moreira têm passado ali por alguns problemas físicos, então o São Paulo tem essa cautela. Igor Felisberto também preparado para a próxima temporada. A ideia dele é disputar mais uma copinha, ficar mais um tempo no sub-20, amadurecer, é um lateral de 17 anos apenas, mas que também há esse olhar pro futuro do Igor Felisberto também, tá? O outro é o Faisal. Faisal ponta, né, que joga pelos dois lados do campo, muito veloz. O Zubeldia também gostou bastante das características dele, ele também foi um jogador bastante observado. O Rian Francisco, né, muitos também acreditam que o Rian já deveria ter oportunidades no profissional. O Zubeldia gostou também dele, mas é a mesma coisa. Inclusive, acredito, né, pelo que eu ouvi, de que ele está um degrau abaixo dos outros, no sentido não de ser promessa, talvez ele seja uma das maiores promessas, mas de que ele precisa de mais 1 ou 2 anos no sub-20 para aí sim começar a realmente a galgar mais oportunidades no profissional e passar por aquele processo, aquela regrinha Beraldo que eu trouxe para vocês também. E para fechar, para falar um pouquinho dessa questão de categoria de base, o Ibali, né? O Negrucci, eu já fiz um vídeo falando, né, que ele agrada e tudo, mas eu vou entrar no mérito do Ibali, que eu não sabia, inclusive, disso, fui saber, e aí perguntei mais enfaticamente para entender essa situação. O Ibali, ele não fez categorias de base em outros lugares, né? Ele foi, de fato, fazer um trabalho interessante de base no São Paulo, e ele já estava no sub-20. E mesmo assim ele tem características que empolgam ali todo mundo, né? O Márcio Araújo, que cuida da base, os treinadores que passaram por ali, o próprio Zubeldia, inclusive, ele tem treinado, né? Ele virou de fato profissional hoje, né? Até porque ele passou do limite do sub-20, mas ele tem feito alguns trabalhos um pouco mais técnicos, sabe? Porque ele não teve essa categoria de base. Então o Zubeldia tem tido esse cuidado, esse tato com ele de pegar as características de fato do jogador que são muito empolgantes, né? Mas trazer também esse lado mais tático, esse tentar meio que diminuir ou até acabar com essa defasagem que ele teve por não ter feito categorias de base desde ali de molequinho, como outros diversos jogadores do São Paulo. Ele é muito talentoso, a tendência, inclusive, é que ele comece a ser levado para os jogos, o que não tem acontecido, justamente porque Pablo Maia lesionado e também o Bobadilla lá na seleção, mas tem esse cuidado com o Ibali. Então, resumindo para vocês, Zubeldia está olhando para a base, o São Paulo também acredita ter bons valores, eu sei que o Sub-20 não tem tido bons resultados, e acredito aí mais, é uma falha talvez na transição do Sub-17 e do Sub-20, não sou especialista nisso para trazer um vídeo completo para vocês sobre. Inclusive eu indico aqui aspirantes tricolores, o Gabriel Fu, o Cotia Vídeo, tem um outro que é muito bom, acho que é todo dia, um meio de Cotia, alguma coisa nesse sentido. São alguns dos perfis que tratam um pouco mais da base do São Paulo e que, né, há muito tempo tem batido na tecla dessa falha de transição do Sub-17 para o Sub-20. Mas não quer dizer que Cotia como um todo não serve, não presta, mas que precisam de algumas mudanças, principalmente nessa transição, e algumas mudanças que o clube tem feito, né, tanto que o Márcio Araújo, que era ex-auxiliar do Diniz, já tem começado aí a fazer alguns trabalhos para tentar melhorar essas questões de Cotia, tá? Espero que tenha ficado, até ficou um vídeo um pouco mais longo aqui, um 14 minutos, eu não gosto muito disso, mas eu precisava trazer algumas explicações importantes do que eu conversei, do que eu consegui apurar dessas questões, tá? E qualquer dúvida, qualquer questão, deixa aqui nos comentários o que você achou, o que você acha desses jogadores, quem deveria ter mais oportunidades. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!